Clara acreditava que sua vida era uma sequência de escolhas, um caminho forjado por sua própria vontade. Ela escolheu ser pintora, escolheu morar no apartamento silencioso da cidade com suas janelas que deixavam o vento passar, e ela escolheu amar Liam. Sua vida não era perfeita, mas era sua. Essa certeza começou a se desfazer numa terça-feira, com a chegada da primeira carta. Estava em sua caixa de correio, entre uma conta de luz e um cupom de pizza. Um simples envelope de cor creme. Sem selo, sem remetente. Apenas seu nome. Clara, escrito em uma caligrafia delicada e familiar. Dentro, uma única linha de texto em papel correspondente. O gaio azul vai bicar a janela da sua cozinha às 8h17. Clara ignorou, pensando ser uma brincadeira estranha. Mas na manhã seguinte, enquanto tomava seu café, um flash de azul cobalto atingiu o vidro. Toque, toque, toque. Ela olhou para o relógio. 8h17. Uma teia de aranha gelada de inquietação percorreu sua espinha. Uma segunda carta apareceu 2 dias depois. A ligação da sua tia Carol sobre o gato dela virá às 15h42. Ela quase se esquecera disso quando seu telefone tocou, mostrando o nome da tia. Depois de 5 minutos de conversa sobre um persa mimado chamado Mimoso, Clara perguntou que horas eram. 15h47, respondeu a tia. Desculpe o pequeno atraso, me enrolei aqui. Foi perto o suficiente para ser profundamente perturbador. As cartas continuavam chegando. Você vai derramar café na sua camisa branca. Ela vestiu preto naquele dia, sentindo-se esperta, apenas para um colega de trabalho esbarrar em seu braço na copa, fazendo o café quente espirrar não nela, mas na tela branca que ela estava preparando para uma nova pintura. As cartas estavam brincando com ela, prevendo não apenas eventos, mas os ecos dos eventos. O medo começou a azedar sua curiosidade. A caligrafia era a parte mais perturbadora. Era dela, inegavelmente. Seus laços, suas curvas, a maneira como ela cortava os T's. Mas também estava errada, trêmula, desgastada nas bordas, como se escrita por uma mão que tremia de frio ou terror. Liam a encontrou encarando a pequena pilha de cartas uma noite. O que é tudo isso? Ele perguntou, sua voz um bálsamo quente em seus nervos à flor da pele. Liam era sua âncora, bonito, bem-sucedido e totalmente dedicado a ela. Ele a fazia se sentir segura. Ela tentou explicar, mas as palavras soavam insanas. Alguém está me deixando bilhetes, eles preveem as coisas. Ele riu, envolvendo-a em seus braços. Um admirador secreto com uma bola de cristal. Clara, meu amor, você tem uma imaginação hiperativa. É por isso que você é uma artista tão brilhante. Ele beijou sua testa e descartou o assunto como uma coincidência peculiar. E ela permitiu, porque acreditar nele era mais fácil do que acreditar na alternativa. Mas o tom das cartas começou a mudar. As previsões se tornaram avisos. Não pegue o atalho pela Rua do Olmo. Ela estava atrasada e ignorou, apenas para pisar no freio com força, quando um carro avançou o sinal vermelho, errando-a por centímetros. Seu coração martelava contra as costelas. A carta estava no banco do passageiro, um silencioso e aciente "eu te avisei". Na semana seguinte, Liam a surpreendeu com um presente, um lindo e antigo medalhão de prata. Era primoroso. Para que você possa sempre me manter perto do seu coração, disse ele, seu sorriso tão brilhante quanto a prata polida. Naquela noite, uma nova carta a esperava, enfiada por baixo da porta de seu apartamento. Ele vai te dar um medalhão de prata, não o aceite. Um tremor a percorreu. Ela já o estava usando, parecia frio contra sua pele, pesado com um significado que ela não conseguia compreender. Quando tentou tirá-lo, descobriu que o fecho era surpreendentemente rígido, quase emperrado. Ela o deixou, sua inquietação se transformando em um pavor silencioso. As cartas tornaram-se mais frenéticas. A caligrafia organizada degenerou em um rabisco desesperado. Ele está te isolando, você não consegue ver? A viagem de fim de semana é uma travessa. Isso não é amor, é uma jaula. Clara estava dividida. Liam estava planejando um fim de semana romântico em uma cabana isolada para comemorar o aniversário deles. Era tudo o que ela sempre quis. Mas as cartas o pintavam como um monstro, um manipulador. Ela olhava para ele, para seus olhos gentis e riso fácil, e não conseguia ver. As cartas estavam erradas, tinham que estar. Era sua paranoia, seu temperamento artístico correndo solto, assim como ele havia dito. No dia anterior à partida, a última carta chegou. Era diferente das outras. O envelope estava amassado, o papel dentro manchado com o que pareciam ser lágrimas. A caligrafia era um rabisco quase ilegível, palavras se chocando umas com as outras.
Esta é minha última chance. A casa dele não é um lar, é uma jaula, a que ele está construindo para você. A escolha que você fizer amanhã selará seu destino. Não será mais a sua vida, será a dele. Você se tornará eu. Você passará seus dias escrevendo estas cartas, empurrando-as através de uma fenda no tempo, uma prece desesperada para que uma delas te salve. Ele controla tudo. Eu não vejo o sol há anos. Por favor, pelo amor de Deus, olhe dentro do medalhão. A respiração de Clara falhou. O medalhão. Ela se atrapalhou com o fecho, seus dedos escorregadiços de suor. Finalmente se abriu. Não havia moldes minúsculos para as fotos lá dentro. Em vez disso, aninhado no forro de veludo, havia um pedaço de papel minúsculo e bem dobrado. Com as mãos trêmulas, ela desdobrou. 3 palavras, escritas na mesma caligrafia desesperada e irregular. Ele me prendeu. O quarto girou. Não era uma previsão, era uma mensagem de seu próprio futuro, um futuro onde ela era uma prisioneira, um futuro para o qual ela estava caminhando com um sorriso. A porta da frente se abriu. Liam estava em casa, carregando um buquê de seus lírios favoritos. Seu sorriso era radiante. Pronto para o nosso fim de semana, meu amor? Ele viu o medalhão aberto em sua mão, o pequeno bilhete na mesa. Seu sorriso não desapareceu. Ele apenas congelou, tornou-se uma máscara, uma superfície perfeitamente polida sem nada por trás. O calor em seus olhos se extinguiu, reproduzido por uma calma terrível e plana. Ah, disse ele, sua voz suave mas com um toque frio e afiado como gelo. Você não deveria ter encontrado isso. Naquele instante, Clara ouviu como ele era. As dispensas casuais de seus medos, a maneira como ele sutilmente desencorajava suas amizades, os presentes surpresa que na verdade eram apenas maneiras de rastreá-la. O medalhão não era um presente de amor, era um troféu. Sua mente disparou procurando uma escapa. As cartas não eram apenas avisos, eram um mapa de sua própria armadilha, lenta e metódica. O café derramado na tela, um pequeno ato de vandalismo para minar sua confiança. O quase acidente, uma forma de torná-la mais dependente dele para dirigir. Cada previsão era uma peça do quebra-cabeça, uma única barra na jaula que ele estava construindo ao redor dela. Liam, Sua voz era um suspiro. Está tudo bem, Clara, disse ele, dando um passo mais perto. Ele deixou as flores caírem no chão. O som foi anormalmente alto na sala silenciosa. Ah, disse ele, sua voz suave, mas com um toque frio e afiado como gelo. Você não deveria ter encontrado isso. Naquele instante, Clara ouviu como ele era. As dispensas casuais de seus medos, a maneira como ele sutilmente desencorajava suas amizades, os presentes surpresa que na verdade eram apenas maneiras de rastreá-la. O medalhão não era um presente de amor, era um troféu. Sua mente disparou procurando uma escapa. As cartas não eram apenas avisos, eram um mapa de sua própria armadilha, lenta e metódica. O café derramado na tela, um pequeno ato de vandalismo para minar sua confiança. O quase acidente, uma forma de torná-la mais dependente dele para dirigir. Cada previsão era uma peça do quebra-cabeça, uma única barra na jaula que ele estava construindo ao redor dela. Liam, Sua voz era um suspiro. Está tudo bem, Clara, disse ele, dando um passo mais perto. Ele deixou as flores caírem no chão. O som foi anormalmente alto na sala silenciosa. Ah, disse ele, sua voz suave, mas com um toque frio e afiado como gelo. Você não deveria ter encontrado isso. Naquele instante, Clara ouviu como ele era. As dispensas casuais de seus medos, a maneira como ele sutilmente desencorajava suas amizades, os presentes surpresa que na verdade eram apenas maneiras de rastreá-la. O medalhão não era um presente de amor, era um troféu. Sua mente disparou procurando uma escapa. As cartas não eram apenas avisos, eram um mapa de sua própria armadilha, lenta e metódica. O café derramado na tela, um pequeno ato de vandalismo para minar sua confiança. O quase acidente, uma forma de torná-la mais dependente dele para dirigir. Cada previsão era uma peça do quebra-cabeça, uma única barra na jaula que ele estava construindo ao redor dela. Liam, Sua voz era um suspiro. Está tudo bem, Clara, disse ele, dando um passo mais perto. Ele deixou as flores caírem no chão. O som foi anormalmente alto na sala silenciosa. Ah, disse ele, sua voz suave, mas com um toque frio e afiado como gelo. Você não deveria ter encontrado isso. Naquele instante, Clara ouviu como ele era. As dispensas casuais de seus medos, a maneira como ele sutilmente desencorajava suas amizades, os presentes surpresa que na verdade eram apenas maneiras de rastreá-la. Os presentes surpresa que na verdade eram apenas maneiras de rastreá-la. Os presentes surpresa que na verdade eram apenas maneiras de rastreá-la. Os presentes surpresa que na verdade eram apenas maneiras de rastreá-la. Os presentes surpresa que na verdade eram apenas maneiras de rastreá-la.
Os presentes surpresa que na verdade eram apenas maneiras de rastreá-la. Os presentes surpresa que na verdade eram apenas maneiras de rastreá-la. Os presentes surpresa que na verdade eram apenas maneiras de rastreá-la. Os presentes surpresa que na verdade eram apenas maneiras de rastreá-la. Os presentes surpresa que na verdade eram apenas maneiras de rastreá-la. Os presentes surpresa que na verdade eram apenas maneiras de rastreá-la. Os presentes surpresa que na verdade eram apenas maneiras de rastreá-la. Os presentes surpresa que na verdade eram apenas maneiras de rastreá-la. Os presentes surpresa que na verdade eram apenas maneiras de rastreá-la. Os presentes surpresa que na verdade eram apenas maneiras de rastreá-la. Os presentes surpresa que na verdade eram apenas maneiras de rastreá-la. Os presentes surpresa que na verdade eram apenas maneiras de rastreá-la. Os presentes surpresa que na verdade eram apenas maneiras da sala. É isso, eu não conseguia falar nenhum. O som de Clara não tinha palavras, ele simplesmente se abriu.